Quando Jesus explicou a parábola, ele disse: despedindo as multidões, versículo 36, Jesus foi para casa e, chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é que semeou, é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. No nosso último episódio, nós falamos sobre o campo é o mundo, é o lugar onde a gente vive, é o chão em que pisamos e é nele que somos testemunhas. Lembra? A semente, que era a palavra e caiu na terra, que é o nosso coração, agora nos transforma em semente e fruto no meio de uma outra terra, que é esse mundo. Algumas vezes, em alguns pensamentos do isolamento, já aconteceu, eu creio que já aconteceu. Já aconteceu em temas de músicas do resgate, até mesmo em algumas pregações que eu já fiz, falando sobre essa tentativa de nós separarmos o mundo pagão ou o mundo secular, não evangélico, do mundo evangélico. O mundo santo e o mundo profano. E nós temos, e essa parábola é uma parábola que passeia no meio desse assunto. O tema deste nosso episódio é dualismo e dualidade. Quando me perguntam sobre o que você acha da música do mundo, eu digo, para mim não tem essa coisa. E você, como uma banda gospel, eu falo, eu não entendo mais assim. Para mim não existe mais essa separação. Não há mais essa separação entre o que entre o mundo santo e o mundo profano. Para mim, música é música. Ela é boa ou ela é ruim. Ela pode falar sobre as coisas de Deus ou não, e não significa que ela fala de Deus e seja boa, porque tem muitas que falam de Deus e são péssimas. E não significa que porque ela não fala absolutamente ou diretamente sobre Deus que ela seja ruim. Existem excelentes, ótimas. E alguém me diz assim, então você está querendo dizer para mim que não existe mais certo e errado? Não existe mais o que é pecado e o que não é pecado? Não existe mais o que é de Deus e o que não é de Deus? Resposta, sim. Sim, existe o que é correto e o que não é correto? Existe. Sim, existe o que é pecado e o que não é pecado? Claro que sim. Existe sim o que é de Deus e o que não é de Deus. Esta é a dualidade da vida. Na vida nós convivemos com esta dualidade. O que é perfeito e o que é imperfeito, o que é correto e o que é incorreto, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que não é pecado e o que é pecado. Então eu não estou entendendo o que você está falando. Se você concorda que existem essas duas realidades, sim, estas duas realidades existem. Porque essa é a dualidade da vida. O que não existe chama-se dualismo. É quando eu acredito que essas duas realidades fazem parte de dois mundos distintos. Existe um mundo só do que é errado e um mundo só do que é certo. Por que eu estou abordando isso nessa parábola? Porque no episódio anterior nós dissemos que o campo é o mundo, é onde a gente vive. E no próximo nós vamos falar sobre o fato de que o joio e o trigo crescem juntos. Não existem dois mundos. Em algum momento, eu não sei quando, no imaginário evangélico, cristão, protestante, gospel, eu não sei nem como me referir a esse meio, mas houve a ideia de que existiam dois mundos e você não pode se misturar com aquele mundo. Porque o mundo é imperfeito, é o mundo do erro, é o mundo do pecado, é o mundo da maldade, é o mundo do Satanás. E nós somos a igreja, e aqui na igreja é o lugar das coisas certas, perfeitas, de Deus e que não tem erro e não há pecado. Isso é dualismo. Isso é separar o mundo em duas categorias e isso não existe. A parábola do trigo e do joio nos diz que o joio e o trigo estão no mesmo campo. E é o tema do próximo episódio, eles crescem juntos. Eu não vou me adiantar no próximo episódio, mas nós convivemos. O certo e o errado estão aí para todo mundo.
Você vai encontrar dentro das quatro paredes e da caixinha chamada igreja muita coisa errada, muita gente ruim, imperfeita, com pecado, fazendo o que é errado e o que não é de Deus. E você vai encontrar fora desse quadradinho e dessa caixinha chamada igreja, no mundo de Satanás, muita coisa bonita, boa, correta, que não é pecado e que Deus diz, está certo. Porque tudo o que vemos e tudo o que enxergamos é a boa criação de Deus. Porque não há outra fonte, não há outro criador. Tudo que você vê nas artes, no teatro, na música, tudo que você vê na cultura, tudo que você vê na nossa maneira de ser, agir, reagir, tudo que você vê nesse mundo, todas as atitudes do homem, tem apenas uma origem a princípio. O Éden. Como nós colhemos do fruto e essa queda determinou que somos, a partir de então, pecadores imperfeitos, isso significa dizer que tudo o que vemos, que é de Deus, porque Ele é o Criador de tudo que existe, tudo o que vemos está manchado pelo nosso pecado. Nós administramos essa criação segundo o mal que é em nós, mas isso está em tudo. Isso está na administração do mundo, isso está na política, isso está nas artes, isso está na igreja, está na religião. Todos nós somos imperfeitos. Compreender que existe uma dualidade é correto, mas achar que existem dois mundos, o mundo do que é certo e o mundo do que é errado, isso eu não sei de onde começou isso, mas está errado. Nós vamos conviver juntos e o nosso campo é o mundo. Nós convivemos com isso. E por vezes vamos encontrar na nossa cultura brasileira, ou qualquer um do seu país, sinais e resíduos da boa criação de Deus. Em nós também. Antes de você talvez ter conhecido a Cristo, se você não nasceu num lar evangélico, não significa que você era um odioso ser humano, mau, matador, sanguinário. Não, você era um ser humano. Você era uma pessoa, um pecador, como todos nós somos, com suas imperfeições e com os seus conceitos corretos da vida. Obviamente que ao conhecermos a Cristo, temos uma batalha dentro de nós para lutarmos contra nós mesmos, esmurrarmos o nosso corpo e lutarmos contra o nosso pecado, para vivermos em santificação porque amamos a Deus. Mas isso não nos torna melhores, acima, num patamar, como se fôssemos colocados como juízes do mundo. Os ceifeiros não são os semeadores. Os semeadores são um, os ceifeiros são outros, diz a parábola. Nosso papel não é o papel de juízes do mundo. E nós nos colocamos dentro do nosso mundo evangélico perfeito, que não é perfeito, olhamos pela janela e dizemos a tudo que está no mundo que é terrivelmente odioso e satânico. E queremos fazer um Brasil terrivelmente evangélico, que é um grande risco, na minha opinião. Porque nós temos valores e coisas muito boas em todo este campo de Deus. Obviamente que nós vamos encontrar joio. Sim, nós vamos encontrar. Mas tem muito trigo por aí. E mesmo os joios que não herdarão os céus fazem coisas muito parecidas com o trigo. Não quer dizer que porque ele é joio, eu não quero dizer que porque ele não é salvo e porque não vai herdar a vida eterna, que não ame sua mulher, que não ame seus filhos, que não goste de justiça e que não trabalhe por um país honesto e correto. Mesmo não tendo Cristo. E mesmo não tendo salvação. Essa é uma discussão longa, mas não é o motivo do estudo desta parábola. Mas eu acho que falar sobre dualidade e dualismo faz você parar um pouco e pensar o quanto temos sido juízes e o quanto temos sido sinal do reino, da graça e do amor de Deus nesse chão em que pisamos. Mas por hoje já tá bom. Vamos seguir com a parábola do joio.